combate aéreo a curta distância. Houve muitas mudanças nos caças usados em combates aéreos nesses últimos 70 anos, mas os pilotos ainda são considerados a nata da Força Aérea contemporânea. Este vídeo sobre programas de artilharia mostra as mudanças mais marcantes, tanto nos homens como nas máquinas neste perigoso negócio, o combate aéreo. Os pioneiros. Existe uma certa nostalgia associada aos caças biplanos da Primeira Guerra. Esses bravos guerreiros partiam para o céu, para um combate corpo a corpo, longe dos horrores das trincheiras logo abaixo. Eles foram os cavaleiros do ar. A realidade dos combates aéreos da Primeira Guerra Mundial não foi tão gloriosa. Os primeiros guerreiros aéreos estavam lamentavelmente desprotegidos. Não havia sido inventado um paraquedas totalmente eficiente e, portanto, não existiam meios de se escapar de uma aeronave em chamas. Era preciso talento para pilotar essas máquinas e sair vivo da área mortal dos combates aéreos. A capacidade de manobras era a chave para a vitória nos antigos combates. O Fokker DR-1 triplano visto aqui é um bom exemplo. O Fokker era o avião dos Ases, pilotados pelos maiores pilotos alemães, como o Barão Vermelho Manfred von Richthofen. Seu projeto fez curto, com asas pequenas para dar maior capacidade de manobra, mas isso teve um preço. O Fokker era equipado com um motor radial que girava com hélice para mantê-lo frio. As forças de giro, chamadas torque, tornavam a aeronave difícil de controlar. Nas mãos de pilotos experientes, ele era imbatível. Mas para muitos pilotos isso estava acima de suas capacidades. Meio século depois da Primeira Guerra, os caças ficaram maiores, mais rápidos, porém menos ágeis. Nos últimos 10 anos, novas tecnologias trouxeram de volta a capacidade de manobras em alta velocidade. Novos modelos de caça possuem uma notável capacidade de manobra. Como o Fokker triplano, seu desenho era aerodinamicamente instável, mas ao contrário do Fokker, eles são seguros e fáceis de pilotar. Isso foi possível com um sistema de controle chamado voo por telegrama. Um computador controla toda a área de voo. É impossível para um piloto ficar a todo minuto fazendo os ajustes necessários nos controles convencionais para manter o avião estável em manobras de alta velocidade. Mas o computador pode ser programado para ajustar vários controles simultaneamente, dando ao piloto a capacidade de manobra desejada, sem que ele perca o controle do avião. Na Primeira Guerra, os pilotos brigavam com seus aviões para mantê-los no ar. Nos modernos caças a jato, a máquina responde num piscar de olhos. Armamento. O armamento tradicional de um avião de combate tem sido a metralhadora. Os caças da Primeira Guerra tinham suas metralhadoras montadas na fuselagem porque suas asas eram muito frágeis. O risco nesse caso era acabar acertando a lâmina da hélice. A inovação importante foi um dispositivo chamado interruptor de transmissão. Este dispositivo ficava ligado entre o motor e as metralhadoras. Quando a lâmina passava, podia-se atirar. Mas quando a lâmina estava prestes a completar o círculo, o interruptor cortava a transmissão, impedindo que as metralhadoras atirassem. Na Segunda Guerra Mundial, os aviões de caça eram feitos principalmente de alumínio. Suas asas eram mais fortes do que as dos biplanos. Nessa época, os caças carregavam de 4 a 8 potentes metralhadoras, o que lhes dava mais poder de fogo do que os caças da Primeira Guerra.
Nas últimas décadas, os mísseis foram tomando o lugar das metralhadoras como opção de armamento. Os primeiros mísseis usados em combate aéreo possuíam um indicador. Um pequeno sensor no nariz detectava o calor irradiado pelo avião inimigo. É assim que um caça apareceria aos olhos humanos. Mas para o míssil, somente a energia infravermelha é vista. Os primeiros mísseis não eram tão sensíveis e podiam apenas detectar o calor do escapamento de outro avião. Assim, um caça tinha que ficar sempre atrás do inimigo para poder atirar. Mas os novos mísseis guiados por sensores infravermelhos usam um tipo aperfeiçoado de sensor que pode detectar qualquer pequeno acúmulo de energia infravermelha. Devido à fricção com o ar, forma-se calor na área à frente do jato voando a altas velocidades. O míssil detecta esse calor, permitindo o ataque frontal. Isso torna os mísseis infravermelhos armas muito mais mortais. A energia infravermelha é absorvida pela atmosfera, por isso o radar é necessário nos combates aéreos de longo alcance. Um modelo básico de radar é o de orientação semiativo. O avião usa o radar para pintar o avião inimigo. Parte da radiação atinge o avião inimigo e volta para o avião caça. O míssil teleguiado é capaz de sentir essa energia refletida. Mas o piloto tem que manter o radar apontado para o avião inimigo até que o míssil atinja o alvo. O míssil infravermelho é um míssil de pequeno alcance. Já o míssil teleguiado é de longo alcance. O IM-7, o míssil teleguiado que carregamos atualmente, o Sparrow, foi projetado para não perder nenhum tiro. Um tiro de longo alcance, ele acerta o inimigo antes que ele perceba sua presença. Mas as metralhadoras não desapareceram. Os caças modernos são normalmente equipados com uma única metralhadora Gatling 20 mm. Na Primeira Guerra, os caças eram equipados com duas metralhadoras com capacidade de 800 tiros por minuto. Já na Segunda Guerra, eles possuíam de 6 a 8 metralhadoras com capacidade de até 3.000 tiros por minuto. As metralhadoras dos caças modernos atingem a marca de 6.000 tiros por minuto, ou uma saraivada de 100 balas por segundo. A metralhadora ainda é uma arma importante nos aviões de caça, mas deixaram de ser a mais importante. Claro que você quer usar um míssil. Acho que o que ficou claro é que no Vietnã 80% foram mortos por mísseis. O mesmo aconteceu com Israel no Oriente Médio, cerca de 80% aproximadamente. Por isso a metralhadora ainda é um bom armamento, você ainda precisa dela. Você pode se encontrar numa situação onde suas armas podem não funcionar, ou mesmo depois de ter usado todas elas, ainda precise da metralhadora. Portanto, as duas são importantes. Óbvio que o míssil é mais difícil de usar, já que você quase não vê o alvo. Você o persegue através de parâmetros, esse tipo de coisa. Com a metralhadora, você dirige o avião. Não estou dizendo que não é difícil, mas você está combatendo uma aeronave que você vê. Tally Ho. Por quase 50 anos, o combate aéreo mais parecia um duelo. A metralhadora só era eficaz a curta distância e o combate aéreo acontecia num campo de visão humana. Com o advento dos radares e mísseis na década de 60, o combate foi transferido para fora do campo de visão do homem. Isso alterou fundamentalmente a natureza do combate aéreo. Modernos interceptores, como o Tornado AGV ou Eagle F-15, carregam 3 diferentes tipos de armas para combates aéreos. O Eagle F-15 carrega o míssil Sparrow IM-7, nosso míssil teleguiado, nosso BVR projetado para médio e longo alcance. Também usamos o míssil Sidewinder IM-9, um míssil de curto alcance e uma metralhadora 20 mm. No jargão dos pilotos de caças, essas armas cobrem 3 áreas. A metralhadora controla uma área baixa até meia milha do avião. O míssil térmico de curto alcance, como o AIM-9 Sidewinder, controla uma área de cerca de 10 milhas à frente do avião. A área de longo alcance é coberta por um míssil teleguiado, como o AIM-7 Sparrow.
O avião inimigo tem que passar por 2 áreas cobertas por mísseis mortais antes de poder começar um duelo com metralhadoras. Tally Ho é um brado de guerra. Quando o inimigo é avistado, é a primeira etapa de um combate aéreo. No jargão atual, é também chamado de posicionamento inicial ou ponto de ataque inicial. Nos combates modernos, é quando os caças em combate identificam a presença um do outro no radar. O piloto a identificar primeiro a presença do inimigo estará em vantagem. Isso é o que um piloto vê na tela do seu radar. O ponto mais importante no uso do radar é controlar o ponto inicial do ataque. E é para isso que serve o radar F-15. Ele permite que o piloto controle aquela posição inicial ou controle o ponto inicial do ataque, atirando primeiro ou posicionando-se de modo a ser o primeiro a atacar. E é isso que funciona na guerra. Por essa razão, os aviões de caça modernos foram projetados a partir do alto desempenho dos seus radares. O avião com melhor radar identifica o inimigo antes e atira primeiro. Tecnologia superior e um radar superior podem dar ao piloto a margem de vantagem num combate aéreo. A razão do F-15 ser tão grande se deve principalmente à ênfase dada à capacidade do radar, para, como eu disse, ter a oportunidade do primeiro tiro. Mas a essa altura do combate, o avião inimigo é apenas um sinal eletrônico na tela do radar. Como o piloto pode ter certeza que aquele sinal representa um inimigo? Um comando aéreo como o E-3 AWACS pode ajudar. O AWACS monitora muitas milhas, desde o momento que o avião inimigo decola até o primeiro contato. Quando não contam com a ajuda do AWACS, os caças modernos são equipados com um sistema chamado IFF, para a identificação de amigo ou inimigo. Ele emite um sinal em código para o outro avião. Esta tela IFF de um caça mostra 3 aeronaves não identificadas. Logo que o piloto transmite o sinal IFF, a aeronave amiga retorna um sinal também em código que é mostrado na tela com símbolos piscantes. Neste caso, a terceira aeronave é inimiga. Mesmo com os mais avançados sistemas de identificação, ainda existe a incerteza. Talvez o terceiro avião na tela seja uma aeronave amiga, com avaria no sistema IFF. Talvez seja um caça de forças aliadas com um código IFF diferente. Até o sistema IFF se tornar mais confiável, muitos pilotos relutam em começar a atirar antes de ter um contato visual. No momento que os pilotos se identificam visualmente, tem início o combate. Combate aéreo. A mais ou menos 10 milhas ou mais, o avião inimigo entra na segunda área, a área do míssil térmico. O piloto mira na tela acima da sua cabeça. Na Primeira Guerra, os pilotos miravam através de uma simples argola de metal. Na Segunda Guerra, isso foi substituído por um sinal óptico. Mas os mísseis precisam de melhores meios de pontaria. No final dos anos 70 surge o HUD, uma tela acima da cabeça. O HUD é mais uma mira. Ele dá ao piloto uma grande variedade de outras informações durante o curso da batalha. Ao invés de se distrair olhando os instrumentos no painel da cabine, os dados ficam logo à sua frente. O símbolo no centro do HUD mostra a altitude do avião em relação ao solo. A barra da esquerda diz ao piloto a velocidade e a da direita a altitude. A caixa preta está conectada ao radar por computador e automaticamente persegue o avião inimigo. Nos que possuem mísseis, como vemos aqui, os dados na parte de baixo dizem ao piloto que ele tem 2 mísseis armados. Ele está no alcance do avião inimigo e tem 45 segundos até o impacto. Naqueles que possuem metralhadoras, o rádio diz ao piloto quanto existe de munição disponível e onde manobrar o avião para acertar o alvo. O rádio é também importante nas pontarias dos mísseis térmicos como o IAM-9 Sidewinder.
Quando se trata do IAM-9, temos as informações no painel e na tela. Basicamente, o círculo indica para onde o míssil está voltado, sua direção, posição e movimento em volta da aeronave. Se pudermos ver a aeronave no campo de visão do nosso HUD, está aberta a trilha. Também ouvimos um ruído. Ele varia um pouco entre o IAM-9L e o IAM-9M. Um produz um som agudo, o outro um tipo de bip. Mas você pode afirmar que ele está perseguindo uma fonte de calor e o tipo de fonte de calor que está perseguindo. Um combate moderno, mesmo a curta distância, é muito mais complexo do que na época do Barão Vermelho. O design dos novos aviões tem por objetivo simplificar a tarefa do piloto. O que se quer é dar ao piloto todas as informações necessárias e colocar os controles nas pontas de seus dedos. Além do HUD, a mais recente inovação é o ROTAS. O ROTAS coloca a maioria dos controles básicos de combate no manche, simplificando o trabalho do piloto. Eles também colocaram rotas no F-18. E aí as mãos ficam no acelerador e no manche, o que significa que você não precisa movimentar as mãos pelo painel para mudar alguma coisa. Apesar das diferenças tecnológicas, os modernos combates aéreos têm muito em comum com os clássicos combates da Primeira e da Segunda Guerra, quando a curta distância. A essência é a mesma: acertar o inimigo antes que ele acerte você, proteger sua asa, manobrar para atacar o inimigo. O homem se torna mais importante do que a máquina. Acho imperativo que um piloto tenha 20 por 20 ou uma visão melhor e, pelo menos, poder corrigi-la. É importante ter uma excelente visão e não apenas uma excelente visão para o MR1, mas também uma boa ideia do que está ocorrendo em sua volta. Deixamos isso bem claro quando começamos o treinamento dos rapazes que ingressam nessa área. É essencial que o piloto seja capaz de descobrir o inimigo, porque não importa o tipo de radar que você tenha. O máximo que ele fará é indicar o momento do tally-ho. Na Primeira Guerra Mundial, um combate se dava a 60 milhas por hora. A velocidade dos combates modernos é superior. À medida que os caças se tornam mais rápidos, aumentam as pressões físicas sobre o piloto. Em alta velocidade, o piloto é submetido a uma força 9 vezes maior que a força da gravidade, ou 9G. Essa força pode ser tão grande que o piloto pode até perder a consciência e perder o controle da aeronave. Alguns criticam essa tecnologia com o argumento que ela excede a capacidade humana. Mas os pilotos de caça esperam que o treinamento e não a tecnologia resolva esse problema. Você resolve esse problema com treinamento. Você ensina aos rapazes que essa ameaça existe, ou que esse problema existe, e ensina como contornar o problema. E eles nos ensinam técnicas sobre como retesar o corpo e evitar que o sangue desça para as extremidades do corpo, como braços e pernas, para que você não perca a consciência no voo. Eles nos colocam em uma centrífuga na base aérea de Brooks Air e nos ensinam a lidar com esse tipo de técnica que permite manter o sangue na parte superior do nosso corpo. Eles também fazem testes como inclinar o assento, como o do F-16, em um ângulo de 30 graus. No F-15, o banco fica a 15 graus. E isso é usado para criar mais um componente G transversal, ou um G através dessa parte do corpo, ao invés de baixo para cima. E isso ajuda um pouco o piloto. E é claro que a roupa antigravidade também ajuda o piloto. Mas muitas coisas que a tecnologia pode fazer a favor do piloto, como reclinar o banco e outras coisas, não substitui o efeito das pressões de uma manobra individual. E isso precisa ser feito através do treinamento.
O jato eletrônico. O desempenho de um jato moderno é extraordinário, assim como seu preço. Um caça-jato comum pode custar hoje entre 15 e 40 milhões de dólares. Em comparação, um caça da Primeira Guerra custava cerca de 50 mil dólares e da Segunda Guerra cerca de $500 milhão se fossem comprados hoje. Um caça moderno chega a custar 400 vezes mais caro do que um caça bimotor. Esse aumento de preço é resultado de um avanço tecnológico e do aumento de tamanho dos caças. Um caça da Primeira Guerra não chegava a pesar meia tonelada. Na Segunda Guerra ele chegava a quase 5 toneladas e os de hoje chegam a 20 toneladas. Um caça moderno é 50 vezes mais encorpado do que os delicados bimotores de 1918. Desde o advento do radar e dos motores a jato nos anos 50, a complexidade cresceu muito. O caça moderno é uma mistura de tecnologia de voo, força, radar e outros aparatos eletrônicos. Os caças atuais não são muito maiores que os dos anos 60, mas sua eletrônica continua a se sofisticar. A parte eletrônica de um avião é responsável por mais de 25% de seu custo total. Esse alto custo não é exclusividade da aeronáutica militar. Um jato comercial de tamanho médio custa em torno de 40 milhões de dólares, mais do que a média dos jatos comuns. E um jumbo custa bem mais que 100 milhões de dólares. Um caça de alta performance custa cerca de 20 milhões de dólares nos dias de hoje. A estrutura básica do caça é responsável por quase a metade desse custo. A estrutura dos caças é cara porque ela tem que ser capaz de aguentar as condições adversas de um voo supersônico. Deve aguentar a pressão do ar em manobras em alta velocidade. A carcaça do avião está sujeita a temperaturas extremamente baixas dos voos em altitudes elevadas e ao calor causado pela fricção do ar em altitudes mais baixas. O alumínio é o principal componente na fabricação dos caças. Hoje está tudo um pouco mais exótico. Metais raros como o titânio e ligas especiais de metais leves estão sendo usados para dar a força necessária à estrutura. Muitos desses novos materiais nem são metais. Materiais compostos de fibra de carbono e outros minerais estão se tornando cada vez mais comuns às estruturas dos caças. O item mais caro na composição de um caça é o seu motor a jato. Eles podem custar quase 3 milhões de dólares. Hoje, menos de meia dúzia de países é capaz de fabricar um motor. Isso se deve à tremenda dificuldade de se fabricar certos componentes, como as palhetas das turbinas. Essas palhetas devem ser capazes de suportar altíssimas temperaturas em altas velocidades sem se desintegrarem. A nova geração de motores finalmente superou a barreira do som. Pela primeira vez, o impulso é igual ou maior ao peso da nave. Isso permite que os caças executem manobras sem perda significativa da velocidade. Um caça com esse motor pode bater um caça antigo com um motor menos potente. Surpreendentemente, esses motores são muito mais simples e mais eficientes do que aqueles de uma década atrás. São menores e possuem menos peças. A capacidade fenomenal de ascensão e de manobra dos caças modernos se deve principalmente a esses avanços tecnológicos em seus motores. Um outro elemento caro em um caça é o que se chama de aviônica. Aviônica é o nome dado ao sistema eletrônico de um avião a jato que inclui radar, rádio e sistema de navegação. Ele chega a custar 1/4 do preço total do avião, algo em torno de 3 a 10 milhões de dólares. Um radar pode custar 1 milhão de dólares. As armas também não são baratas. Um míssil térmico como o Sidewinder chega a 50 mil dólares. Um de longa distância até 3 vezes esse valor, cerca de 150 mil dólares. Esses caças são também beberrões de gasolina, principalmente quando usam o pós-combustor em altas velocidades. Um caça comum chega a consumir perto de 1.000 dólares de combustível para cada hora no ar. A complexidade de um caça moderno exige uma manutenção perfeita. Chega-se a usar 25 a 50 homens-hora para cada hora no ar. Por serem altamente dispendiosos, existem poucos caças em ação hoje em dia.
Uma força aérea que tenha tido milhares de caças, hoje tem centenas. Mas, em compensação, os caças atuais têm uma performance inconcebível há 20 anos. Águias no ar. Os pilotos sempre foram um tipo especial de soldados, e continuam sendo. Se existe alguma coisa que difere o piloto atual de seu companheiro de 50 anos atrás, é seu treinamento. Nós começamos o treinamento com todos os pilotos. Pilotos para bombardeio, pilotos Mach, esse tipo de coisa. Começamos o treinamento no T-37 e passamos para o T-38 e aí então somos chamados para uma tarefa. E essa é a primeira vez que sentimos realmente que vamos ser pilotos de caça. Quando terminamos o treinamento para pilotos, permanecemos na base para o programa de treinamento para o comando de caça Hulleman. Passamos para o AT-38, uma modificação do T-38. É quando começa a se ter noções básicas de manobra, de lançamentos de bombas, formação tática, esse tipo de coisa. Daí você parte para treinamentos específicos. Para o F-15 treina-se pelo menos 4 meses e meio. E depois passa-se para um curso mais avançado sobre técnicas básicas de caça, manobras básicas. Nos seus ACM-ACT você fica ouvindo esses nomes. Em seguida você vai para a sua unidade onde gasta 3 meses para se preparar para a primeira missão. É a missão de qualificação. A partir de então, nós nos tornamos pilotos qualificados e estamos prontos para cumprirmos nossa missão. A Força Aérea exige muito de seus candidatos a piloto. Custa mais de $1 milhão para treinar um piloto, e ele estará voando numa máquina de $20 milhões. Para ficar em forma, um piloto voa 200 horas por ano. Essas 200 horas de voo custam $700 mil à Força Aérea. Ele tem que ser inteligente o suficiente para absorver o treinamento técnico que vai receber e estar fisicamente preparado para suportar as exigências de pilotar um jato em velocidade supersônica. Ele precisa ter uma extraordinária coordenação e visão para sobreviver a um combate moderno. Essa combinação rara de habilidade inata e treinamento faz do piloto de caça a elite das Forças Armadas de hoje.